Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas que estão nas alturas e os menores preços, os melhores preços do ano dos títulos Tesouro IPCA com juros semestrais. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino de notificação, marque na opção todas e receba os nossos vídeos diários aqui do canal, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar o vídeo de hoje mostrando aqui o gráfico inicial de cada um dos títulos do Tesouro IPCA com juros semestrais. Lembrando que essas taxas são taxas, então, de fechamento. Depois nós vamos mostrar, na sequência, a nossa planilha com os dados estatísticos detalhados para você poder entender melhor. Então, veja, o IPCA, por exemplo, com juros semestrais 2030, veja o que aconteceu com a taxa agora aqui, ó, no mês de outubro. Dia 1º de outubro, 4,84. Fechou no mês de outubro, 5,50. Meu amigo, quase 4,84 para 5,50, mais de 150 pontos bases de aumento. Uma elevação impressionante aí nesses meses de outubro que não acontecia há muitos meses. É o que você vai ver aqui. Se nós olharmos do dia 25, que foi essa última semana, ela saiu de 5,29 para 5,49. 20 pontos base, fora as oscilações no intraday. E como você já sabe, se a taxa aumenta, olha o preço. O preço vem desabando. Estava aqui em torno de R$4.000 um título e agora está aqui, ó, 3.880,40 quanto fechou. O cenário é muito parecido com relação ao IPCA 2040, que é o segundo título, então, com juros semestrais. A taxa saiu de próximo de 5% e alcançou aqui, ó, 5,50%. Veja aqui o aumento e o preço. A mesma coisa, o preço vem desabando e fechando então abaixo de R$4.000. E o 2055? O cenário muito parecido. Vejam o preço primeiro, estava em 4.300, 4.400 aproximadamente, caindo aqui para próximo de R$4.000. E, obviamente, a taxa está lá, ó, subindo. Então, primeira informação que eu volto a falar para você. Olha, preço caindo, taxa subindo, são inversamente proporcionais. E se você ainda não entendeu muito bem a respeito desse tipo de título, ou é um pouco preconceituoso, eu te convido para a nossa playlist Mapa do Mercado. Assista aqui no alto e você vai entender as características desse tipo de título e talvez abra um pouco a sua mente para possíveis oportunidades. Então assiste lá. Vamos começar a falar então aqui das taxas de cada um desses títulos para auxiliar você aí na sua tomada de decisão. Vamos lá, só que antes, dê aí aquele super like para poder ajudar aqui ao nosso canal. Vamos lá, começando então falando da taxa média aí do segundo semestre que nós tivemos mês a mês. No mês de julho, a taxa estava em 4,01. Para o mês de agosto, ela subiu 50 pontos base e passou da taxa média de abertura de 4,01 para 4,51. Do mês de setembro, a taxa média de abertura do 2030 passou para 4,67. E em outubro, fechou a 5,10%, com uma variação de 43 pontos base. O que você pode já notar aqui é que, veja, repare comigo, nos últimos 4 meses, nós estamos na média sempre subindo. E isso fica mais claro quando você visualiza aqui o gráfico dessas taxas. Repara comigo, do mês de julho, veja para o mês de agosto a elevação que foi dessa reta, do mês de setembro diminuiu um pouco a inclinação e aqui voltou a subir muito fortemente. Então você repara por essa linha vermelha que a tendência continua sendo de alta. Com um detalhe importante, veja aqui embaixo. No mês de outubro, apenas no mês de outubro, nós tivemos 8 dias que tivemos a renovação da melhor taxa do ano. Então veja, não é a melhor taxa do mês de outubro, é a melhor taxa do ano. Tivemos essa informação acontecendo várias vezes, no dia 6 de outubro, no dia 15, no dia 10, no dia 19. Então veja, 21, 26, 28 e 29. Sendo que no dia 29 de outubro, a taxa de fechamento foi 5,64. 5,64%. Veja então, em que pese o mês de outubro ter fechado em 5,10, 5,54 é 10% ainda acima dessa taxa. E aí você já entende então que nós tivemos a melhor taxa do ano de 2021 para esse título.
Tesouro IPCA 2030 com juros semestrais. E os menores preços, ou seja, os melhores preços. Veja, o menor preço do ano foi 384151. Também na data da última sexta-feira, dia 29/10. Mas tivemos diversos dias nesse mês de outubro também que os menores preços foram sendo realizados. Então veja, a faixa melhor de preço vai entre 3.842 a 4.032, para você que quer um título barato e que está acompanhando. E as melhores taxas, as 25% melhores taxas do ano, estão agora entre 4,53 a 5,64. Resumo do IPCA 2030. Taxas as melhores do ano e preço o menor do ano de 2021. Esse é o resumo para você. Vamos falar agora do IPCA 2040. Só que antes, nós atualizamos essa nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Falamos do IPCA principal e do pré-fixado, tanto principal quanto com juros semestrais. Assiste aqui, ó. Vamos lá. IPCA 2040. O cenário é muito parecido. Mês de julho, a taxa foi para 4,24, subindo 7 pontos base. No mês de agosto, subiu mais, subiu 41 pontos base e foi a 4,64. No mês de setembro, subiu 17 pontos base e subiu para 4,81. E agora, em outubro, subiu 38 pontos base. Ou seja, subiu o dobro do que foi o mês anterior e mais um pouquinho. Então, a taxa média de outubro foi 5,19. Mesmo cenário de 4 meses seguidos em que a taxa média desses títulos está se elevando. Sendo que, novamente, no último dia de outubro, dia 29 de outubro, fechou em 5,65. A melhor taxa de abertura do IPCA 2040 em 2021. Meus amigos, vocês têm que entender que as taxas estão se renovando dia após dia, semana após semana. Mas o melhor quartil está onde agora? As 25% melhores taxas de abertura estão agora entre 4,67 e 5,65, que foi essa do dia 29 de outubro. E novamente, no mês de outubro, para esse título, tivemos 8 dias que as taxas foram se renovando como as melhores do ano. Falando dos melhores preços agora. Nós tivemos na última sexta-feira, então, a melhor taxa e também o menor preço, R$ 3.900,78. O menor preço de 2021 para o IPCA 2040. E a faixa dos 25% melhores preços vai até R$ 4.242,59. Então gravou aí, IPCA 2030 teve a melhor taxa e o melhor preço dia 29 de outubro. IPCA 2040, melhor taxa e melhor preço do mês também do ano de 2021, na última sexta-feira, 29 de outubro. Vamos falar agora do IPCA 2055. Só que antes, assista a essa nossa playlist, que nós temos um vídeo que foi o mais assistido de toda a semana. Leilão do Tesouro Nacional. Você vai entender as pressões do mercado por determinados títulos e a estratégia do Tesouro. Assista para que você entenda como que os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência estão comprando os títulos públicos. Assista lá. Vamos lá, IPCA 2055, para finalizar aqui todos esses títulos, IPCA com juros semestrais, e eu trazer novamente algumas informações para você. Vamos lá, o cenário aqui, mês de julho, subiu então 4 pontos base, uma variação muito pequena em relação ao mês anterior. No mês de agosto subiu 36 pontos base, já foi um aumento significativo. E a taxa média de agosto fechou em 4,73. No mês de setembro, 15 pontos base, continuou aumentando com a taxa média de setembro em 4,88. E agora, em outubro, foi para 5,25. 38 pontos base de aumento, o maior aumento desses últimos meses. Então estamos tendo também a mesma realidade. Veja aqui 4 meses seguidos de alta e é o que você pode verificar aqui no gráfico, tanto pela linha vermelha de tendência quanto pela linha azul, que são as taxas médias desse título. Então a taxa está subindo, sendo que no mês de outubro nós tivemos o maior aumento dos últimos meses em termos de pontos base de elevação. Só que veja, o que nós tivemos no mês de outubro, no dia 29/10, a taxa chegou a 5,68, a melhor taxa de abertura do Tesouro IPCA 2055, novamente aí para você verificar, no ano de 2021. E em outubro, 7 dias, essas taxas foram se renovando como as melhores do ano. Então vai gravando. Todos os 3 títulos com as melhores taxas. E o melhor preço? Também para os 3 títulos. Repara aqui comigo. 3987,21.
o menor preço, o preço mais barato para comprar esse título. Então vamos lá, as 25% melhores taxas do ano agora estão entre 4,75 e 5,68. E os menores preços entre 3,987,21 e 4,444,12. Aí estão as informações para vocês. E agora, por que isso está acontecendo? Você deve ter reparado que a taxa Selic subiu 1,5 ponto percentual nesta última semana de outubro e na primeira semana de dezembro o Banco Central já contratou, ou seja, já indicou mais um aumento de 1,5. Esperava então que isso acalmasse o mercado, porque a expectativa era de 1 ponto percentual e nos últimos dias é que se elevou para 1,5 com a disparada da inflação. Só que nós estamos entrando no estágio em que a política monetária parece não fazer grande efeito em razão do risco fiscal está aumentando. E o que é esse risco fiscal? É o risco do governo incluir outras despesas não previstas no orçamento que o mercado não consegue ter, então, uma previsibilidade. O problema não é tanto ou não é o maior o aumento da despesa, mas a falta de previsibilidade. E quando falamos aqui o governo, não é só o executivo, é o executivo e o judiciário, que é quem vai poder dar a visão final a esse respeito. E aí nós estamos falando na PEC dos precatórios, que tem uma despesa gigantesca aí para os próximos meses. Qual vai ser esse valor? Semana após semana tem sido adiada essa votação da PEC dos precatórios. E agora, na primeira semana de novembro, há expectativa de votação. Temos também aí a questão do novo Auxílio Brasil. Qual vai ser o valor exato que terá no orçamento para pagar esse novo auxílio? Essa é outra questão que o mercado se pergunta. E o orçamento final para 2022, que valor vai ser? Enfim, são questões que têm deixado, então, cada vez mais imprevisíveis aí as despesas do governo. E é isso que o mercado tem se preocupado. Diante da imprevisibilidade, essas taxas vão se renovando. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e acompanhem cada vez mais os preços, as taxas e o cenário aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.